Fala galera, beleza? Frank Rocha aqui, sou desenvolvedor de software sênior e instrutor aqui na Driven. E hoje você vai aprender comigo os conceitos básicos e iniciais do Java que vão fundamentar toda a nossa aceleração. Então vamos aprender juntos, beleza? Então estou aqui com meu VS Code aberto, tá? E diferente do JavaScript que a gente conseguiria ir no navegador Chrome ou qualquer outro e ir no console ali e rodar códigos facilmente, no Java, infelizmente, ainda a gente não consegue fazer isso, tá? Mas, se você instalou as extensões do tópico anterior, como foram recomendadas, vai ser tão fácil quanto inicializar qualquer estrutura Java para que a gente possa começar a testar os nossos códigos, beleza? Então, supondo que você instalou todas as extensões pedidas, vamos dar início aqui à criação do nosso projeto básico que vai dar sustentação para que a gente possa testar os nossos códigos Java, beleza? Então vamos ver. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar Command Shift P aqui no VS Code ou Ctrl Shift P se você estiver no Windows ou no Linux. Então, vamos lá, estou aqui no meu VS Code, Ctrl Shift P e vou digitar Java. Ele vai aparecer aqui uma opção chamada Create Java Project. E é essa aqui que eu quero. Então, vou clicar. Ele pergunta se eu quero criar esse projeto Java com alguma ferramenta específica. No momento eu vou dizer não, eu não quero nenhuma. Por enquanto, só uma aplicação Java básica, tá? Vou clicar aqui. Ele pergunta aonde eu quero salvar essa aplicação. Então, eu vou vir aqui em Coding, por exemplo, e vou selecionar essa pasta aqui, tá? Agora ele vai perguntar qual é o nome dessa aplicação, tá, que você quer criar com Java. Eu vou colocar aqui, ó, primeiros passos. Vou dar um Enter. E perceba que ele já abriu o meu próprio VS Code na pasta lá, que ele criou primeiro passos, dentro daquela pasta que a gente pediu lá, a pasta Code, no caso do meu computador. Beleza? E ele criou aqui essa estrutura básica aqui de um projetinho Java, tá? Nós temos aqui o README, que é comum em todos os outros projetos, principalmente em JavaScript, que tem alguns, por exemplo, algumas informações de como rodar aquele projeto, informações básicas, tá? Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu lá no curso de JavaScript, foi que uma boa prática é colocar todos os nossos códigos-fontes dentro de uma pastinha que a gente chama SRC, o Source, tá? E aqui com Java é a mesma coisa. Então, nós temos a mesma pasta SRC. Então, eu vou clicar aqui e perceba que aqui já tem um app.java, exatamente como a gente fazia lá no JavaScript app.js, correto? Então, vou clicar aqui e perceba o seguinte, aqui nós conseguimos identificar algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, todo arquivo Java é uma classe. Então, todo arquivo Java deve ser uma classe. E toda classe Java aqui, que representa um arquivo, deve ter o mesmo nome dado ao arquivo. Então, por que o nome da classe aqui é app? Porque o nome do arquivo é app. Então, deve ser sempre o nome da classe e o nome do arquivo exatamente o mesmo nome. E seguindo sempre essa nomenclatura da primeira letra maiúscula, tá? As primeiras letras maiúsculas, beleza? Então, aqui eu tenho minha classe, igualmente como a gente aprendeu lá em JavaScript ou TypeScript, vai criar uma classe também, tá? E aqui também, da mesma maneira, nós temos métodos, funções, igualmente nós tínhamos lá também com JavaScript e com TypeScript. Então, aqui ele tem uma função aqui já criada, que aqui diz uns palavrões aqui, tá? Tal de public, static, void, main, string, args, throw, exception, enfim, não vamos nos atentar a essa expressão aqui agora, a gente vai entender isso, vai ficando nítido ao decorrer do curso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como é que eu faço para executar esse código Java? Se fosse lá no JavaScript, a gente iria, sei lá, abrir o terminal, por exemplo, e digitar aqui, sei lá, npm start, tá? Ou então node e o nome do arquivo, correto? Aqui é muito mais fácil, muito mais simples, tá? Ele já fornece um meio de a gente rodar a nossa aplicação. Lembrando, se você instalou, como eu pedi, as extensões, você provavelmente vai ver esse texto aqui em cima, ó, essas duas opções, debugar e run. Ou se não aparecer para você, vai estar aqui um play aqui em cima, tá? Então, tanto apertar aqui esse play, quanto apertar esse run ou esse run aqui, nós vamos conseguir executar a nossa aplicação Java, tá? Mas antes de executar nossa aplicação Java, eu vou levantar aqui dois pontos básicos aqui para você. O primeiro ponto é, toda aplicação Java tem que ter um ponto de entrada, um ponto de partida, da onde a aplicação vai ser iniciada. E para o Java,
esse ponto de partida será sempre essa classe chamada public static void main. Exatamente como está escrito aqui. Ó. A gente não pode nem tirar e nem acrescentar nada. Dessa mesma maneira que ela está escrita aqui, o Java entende que essa é a classe que deve iniciar o nosso projeto Java. Tá? Um segundo ponto é, no JavaScript, se eu quisesse imprimir algo no console, a gente faria um console log e aqui hello world, correto? Como no Java a gente não tem um console log, a gente tem esse carinha aqui chamado system out println, que representa a mesma coisa do console lá no mundo JavaScript. É como se eu estivesse dizendo, olha, sistema, imprima para mim essa mensagem no terminal. É o mesmo conceito do console, tá? Então, para a gente ver isso aqui acontecendo, eu vou apertar aqui o run ou apertar aqui o play e vamos ver o que acontece. Apertei o run, ele debugou ali embaixo e perceba que aqui no meu terminal apareceu aqui, ó, hello world. Beleza? Exatamente como ele imprimiu aqui, como se fosse um console, tá? Do JavaScript. Beleza? Então, nós criamos a nossa aplicação, nós aprendemos como rodar ali, apertando o play ou run em cima da classe principal do Java, a classe executora da aplicação do Java. Agora, acho que nós podemos começar a brincar com alguns conceitos aqui, tá? Assim como no JavaScript, tem conceitos como variáveis, if, else, for each, enfim. Aqui no Java, como uma linguagem de programação, também temos esses mesmos conceitos. Vamos dar uma olhada de como é que a gente constrói esses mesmos conceitos aprendidos em JavaScript, porém aqui no Java. Tá? A gente vai ver semelhanças e algumas diferenças. Beleza? O primeiro conceito é variáveis, tá, galera? Como é que a gente cria variáveis no Java? Tá? Por exemplo, no JavaScript a gente faria const nome variável e, por exemplo, botaria algum valor. Correto? Aqui no Java, nós também podemos criar variável parecido com isso. Porém, nós temos que tirar esse const, que não é necessário. Tá? Porém, diferente do JavaScript, que dá a opção da gente ter ou não o ponto e vírgula no final de cada expressão aqui, no Java é obrigatório eu ter o ponto e vírgula. Beleza? É obrigatório, no final de cada expressão dessa, de cada statement, né, ter um ponto e vírgula. Tá? Statement é instrução. Cada instrução dessa aqui de código tem que ter o ponto e vírgula no final. Mas só que ele continua dando erro, tá? Porque ele está falando que eu não coloquei o tipo dessa variável. Diferente do JavaScript, o Java ele é estaticamente e fortemente tipado. Então, ele nos obriga a ter que informar o tipo dessa variável no momento que a gente declara a variável. Então, a gente tem que declarar a variável e também tem que informar o tipo do valor que aquela variável ela vai armazenar. Tá? Então, aqui no caso, como é um string aqui, ó, eu tenho que dizer que essa variável é string e o valor que ela está armazenando é esse aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, nome, eu vou botar aqui Frank Rocha, tá? Beleza? Agora a gente pode imprimir, né? Como a gente faria, como eu falei no JavaScript, console log, nome. Aqui a gente não tem o console log, a gente tem o nosso system out println. Porém, se você instalou novamente as extensões que a gente pediu, é só você fazer, ó, salt e dar um tab e ele já imprime essa construção aí pra gente não ficar toda hora digitando system out println. E aqui dentro eu vou botar nome, porque eu quero que ele imprima nome no terminal assim que isso aqui for executado. Vou salvar, vou apertar o run e perceba que aqui no terminal ele imprimiu Frank. Belezura? Show! Um outro conceito legal aqui para a gente aprender aqui é, por exemplo, os tipos que a gente pode usar. Já que nós somos obrigados, digamos assim, a utilizar, no momento de declarar a variável, informar o tipo que vai conter nela, então vamos ver aqui os principais tipos que podemos utilizar. Não é que são os únicos, mas é que são os principais, tá? E são 4. Vamos ver. Nós temos o int, tá? Então, por exemplo, minha idade. E aqui eu vou botar a minha idade, né, galera? 18. Int é um número inteiro, tá? Sem ponto ou vírgula. Por exemplo, eu não poderia botar ponto, alguma coisa. Não. O inteiro é um número, de fato, único, inteiro ali, tá? Tem o string que a gente falou, string nome, então para strings, tá? Eu tenho também um outro tipo chamado double. Esse double é um, entre aspas, como se fosse um int que aceita pontos e vírgulas, né? Então ele aceita
valores com ponto flutuante, né? Nem vírgula, né, que eu falei, mas é ponto flutuante. Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com dinheiro e eu colocasse, olha, esse produto custa R$ 150,32, ou então custa R$ 9,99. Então, eu teria que ter um 9,99 ou 110,50 centavos. Eu preciso desse ponto, né? Então, para isso, eu usaria double. Então, vamos botar aqui, double produto, iPhone, e o valor do iPhone aqui é R$ 1.000,50, só para representar. Então, eu consigo usar isso aqui porque eu estou usando o tipo double. Já o inteiro não me permite ter esse tipo de ação. Beleza? E por último aqui, não menos importante, nós temos o boolean, que assim como no JavaScript, só aceita valores true ou false. Porém, aqui ele tem uma diferença, tá? No JavaScript, vamos botar aqui, ó, tem permissão. Vou botar aqui true, tá? Então, posso botar true, posso botar false, tá? No JavaScript, a gente poderia colocar, por exemplo, 1 para representar true e 0 para representar false. Aqui no Java, isso ele não vai aceitar, tá? Ou é true, de fato, o nome true, ou é o nome false. Não tem essa questão do JavaScript de 1 representar o true e o 0 representar o false. Isso não existe, tá? Então, sempre tem que ser de fato true ou de fato o false. Beleza? Show de bola. Então, aqui nós temos os tipos. Se a gente quiser imprimir qualquer um desses aqui, a gente pode usar o System Output LN, por exemplo, no Minha Idade. Vou abrir aqui o terminal só para a gente ver. Eu vou executar aqui o run. E aqui, 18. Eu posso botar aqui, por exemplo, produto iPhone, para a gente imprimir aqui essa variável, né? Vamos dar aqui o run. Então, aqui, R$ 1.000,50. Beleza? Por exemplo, uma coisa legal que nós podemos fazer no Java também é quando nós queremos informar que, por exemplo, o valor que contém naquela variável que a gente criou é um valor final. Ele nunca vai ser alterado, tá? A gente tem esse a mais aqui no Java. Como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, o valor do pi, o pi, que é 3.14, se eu não me engano, é um valor que não muda, o pi não muda, o pi é esse valor. Então, por exemplo, eu declararia que a variável double pi, tá? Igual a 3.14. Eu coloquei como double, porque tem esse ponto aqui, né? 3.14. Eu coloquei em maiúsculo aqui só por convenção mesmo, porque o pi a gente escreve em maiúsculo, tá? Então, perceba, por isso que eu coloquei o double aqui. Porém, se eu quiser informar que essa variável pi ela é final, ela nunca vai ser modificada, eu posso passar aqui, ó, na frente do double, um final. Então, esse valor do pi jamais dessa variável poderá ser alterado, porque eu estou dizendo que o valor com que ela foi inicializada é um valor final que jamais será modificado. Então, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é muito legal e tem muita utilidade. Beleza? Outra coisa que nós podemos aprender aqui a respeito de variáveis é que nós podemos converter os tipos dessas variáveis. Por exemplo, vou apagar aqui e vamos supor que eu tenho... Deixa eu apagar aqui para não dar erro, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma variável chamada, sei lá, double, vai ser do tipo double, ela vai ser um carro novo e ela vai custar aqui, sei lá, R$ 20.550. 20.000, assim, ponto 50. Beleza? Show de bola. Então, ela é do tipo double, tá? Será que eu consigo converter essa variável do tipo double para, por exemplo, para um inteiro? Tá? Será que eu consigo? Então, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos fazer assim, ó, int valor carro novo inteiro é igual a carro novo. Será que ele aceita? Ele não aceita. Ele vai dizer, olha, não dá para fazer isso porque você está tentando colocar uma variável double, que armazena um valor double, dentro de uma que deveria receber um string. Isso não pode. Porque para o Java, o double, na cadeia de importância, ele é maior do que o int. Então, eu não posso converter de forma comum um double em int. Por quê? Porque se o inteiro é um número de fato inteiro, eu perderia esses 50 aqui da casa decimal. Concorda comigo? Então, se eu converter esses 20.050 para inteiro, eu teria que perder esses 50 aqui.
E em aplicações onde essas frações são importantes, isso é muito perigoso. Mas, como em toda a linguagem, né, principalmente no Java, nós podemos fazer um casting disso, uma conversão. Porém, nós vamos dizer para o Java que é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: Java, eu assumo o risco de perder as casas decimais. Então, eu poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, na frente aqui do carro novo, colocar aqui entre parênteses, int. Então, estou fazendo um casting. Estou convertendo esse valor aqui do carro novo de 20.050 para o inteiro. Quando esse aqui for convertido para inteiro, obviamente, eu perco 50. Mas isso aqui eu estou assumindo para o Java, eu estou assumindo o risco de perder esses valores aqui para o Java. Tá? Vamos ver o que é que vai imprimir aqui, ó, o valor do carro novo inteiro. Vou duplicar aqui, ó, e vou colocar o carro novo. Só para a gente ver ele imprimindo o valor dessa variável de carro novo e depois o carro novo como convertido inteiro. Vou salvar, vou dar um run. Perceba que aqui ele imprimiu 20.000.5 e aqui só o 20.000. A gente perdeu os valores da casa decimal, o que é muito perigoso, principalmente em aplicações financeiras. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Uma outra coisa legal para a gente aprender a respeito de variáveis aqui no Java é que nós podemos também concatenar. Então, vamos fazer o seguinte, ó, string nome é igual... Opa, vou ter aqui um espaço a mais. String nome é igual a... deixa eu ver... fulano. E string sobrenome é igual a Silva. Tá? Então, fulano, Silva. Como é que eu faço para juntar, né? Para concatenar no Java, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, string nome completo. Deixa eu só colocar aqui, ó. Beleza? String nome completo vai ser nome mais sobrenome. Simples assim. Então, eu posso fazer aqui agora um salt aqui, system output ln, no nome completo. Então, nome completo. Salvei. Vamos agora abrir aqui, dar um run. E perceba que ele imprimiu aqui fulano Silva. Só que ele imprimiu assim, tipo colado, né? Eu queria dar tipo um espaço entre o nome e o sobrenome. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também continuar com concatenação aqui. Então, mais, coloco aqui uma string também, né? Outro mais aqui. E nessa string aqui, ó, eu posso dar um espaço. Então, ele vai somar nome com essa string que tem um espaço e com essa string aqui que tem um sobrenome. Salvei. Vou dar o run novamente. E agora, ele deu espaço aqui. Beleza? Show demais! Um outro ponto aqui importante também sobre variáveis que a gente tem que entender aqui no Java é trabalhar com o escopo das variáveis. Tá? Como é que a gente trabalha com o escopo de variáveis aqui no Java? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou colocar o seguinte, eu vou colocar deixa eu ver aqui, vou criar uma variável boolean exibir é igual a true. Aí vou colocar aqui, ó, if, e vou por aqui, ó, se exibir, tá? Foi igual a true. Então, eu vou, sei lá, imprimir alguma coisa aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui. Beleza, imprimir uma coisa aqui. Então, se exibir for igual a true, então eu imprimo alguma coisa, tá? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável aqui, ó, int total, do inteiro, né? Ela começa com 0. E se ela for true, então eu quero que some mais um naquela variável lá em cima e imprima alguma coisa aqui. Por exemplo, seu total é, dois pontos, mais aqui eu vou concatenar um total. Beleza? Aqui eu vou colocar o seguinte, olha, total mais igual a 1. Beleza? Então, eu queria aqui a variável total. E aqui eu falei o seguinte, se exibir foi igual a true, então some mais um no total e imprima ali o valor de total. Eu vou rodar esse código. Beleza, seu total é 1. Beleza, funcionou perfeitamente. Porém, vamos fazer o seguinte. Se eu colocar essa variável aqui, total, dentro do if aqui. Deixa eu colocar total dentro do if. Vou colocar total aqui. Aí eu faço o total mais 1, peço para imprimir ela e vou colocar o seguinte aqui fora. Ó. Se, por exemplo, não for true, né, eu quero que ela imprima o valor total. Então, vou dar um toSalt aqui e eu boto aqui. Seu total sem somar 1 é, dois pontos, mais total. Ou seja,
Eu coloquei a variável total aqui dentro do if, estou somando mais um, somente se exibir aqui for true, e imprimo, seu total somado, bota assim para ficar mais nítido, né? Seu total somado é tal. Se não, né, se for falso aqui, ele deve imprimir aqui o seu total sem somar 1 é total. Se eu salvar e dar um run, ele vai dar erro aqui. Por que ele vai dar erro? Porque aqui fora, esse salt aqui, esse system.out.println, não tem acesso ao valor de total, porque total está preso ao escopo do if. Mas se eu colocar esse total aqui fora, o if e aqui de baixo, o system.out.println, tem acesso ao escopo do total, valor total. Porque total aqui do lado de fora do if, ele está dentro do contexto dessas duas, abrir e fechar, double mustache. Se eu colocar total dentro aqui da variável, dentro do if, total está preso ao contexto aqui desse abrir e fechar chaves aqui do if. Então isso é muito importante, então você tem que se atentar a isso. A variável criada no Java, ela está sempre presa ao contexto ali do abrir e fechar chaves do determinado lugar. Se eu crio a variável total aqui dentro do if, ela está presa a esse contexto. Então, o if vai começar, na linha 7 a variável total é criada, mas na linha 9 ela morre porque aqui na linha 10 fecha as chaves, tá? Mas, se eu coloco aqui a variável total aqui fora, tá? Ela começa aqui a função, tal. Quando chega na linha 5, a variável total é criada. Quando chega na linha 9, ela tem acesso à variável total, porque a variável total foi criada na linha 5 e está dentro do contexto ainda. Ó. A variável total só vai morrer aqui na linha 14, que é quando termina aqui o parênteses não, as chaves do método. Entende? Então, a variável no Java está preso ao contexto ali das chaves. Beleza? Então, vou salvar, assim vai funcionar. Somado é 1. E total sem somar é 1 aqui, mas aqui ele somou porque entrou no if, né? Então, quando entra no if, ele adiciona 1, então por isso que aparece aqui sem somar. Mas se eu colocar aqui false, ele não vai somar. E ele nem vai imprimir isso aqui, tá? Deixa eu só consertar isso aqui, esse espaço. Vamos mudar o run. Então, beleza. Seu total sem somar 1 é 0. Show de bola. Tanto if quanto qualquer outra instrução aqui dentro desse método aqui main tem acesso ao total, porque total foi criado no escopo aqui do método. Tá? Se total estivesse dentro de um if ou, sei lá, de um for, quando aquele for morre, quando aquele if morre, quando aquele método morre, a variável também morre junto, porque ela está presa àquele contexto. Beleza? Isso aqui é muito importante. E aqui também já viu um conceito do if, que a gente escreve exatamente igual como escreve um if no JavaScript. Nada demais. Tá? If, abre parênteses, abre e fecha chaves. E aqui também eu poderia ter meu else aqui também. Tá? Igualmente, a gente tem no JavaScript, então não mudou. Beleza? E igualmente no JavaScript, a gente poderia colocar, trabalhar com por exemplo, operações aqui dentro. Ó. Então, eu poderia, por exemplo, ter aqui, ó, vou apagar isso aqui, vou botar assim, ó, int n1 é igual a 10, int n2 é igual a 20, e eu poderia trabalhar com expressões aqui dentro, igualmente no JavaScript. If n1 for maior do que n2, faça algo. Caso contrário, else, faça um outro algo. Então, da mesma maneira que no JavaScript a gente consegue fazer essas operações dentro do if, a gente consegue também aqui dentro do if, aqui no Java. Tá? Não tem muita diferença. Beleza? Um outro conceito, para finalizar aqui, muito importante, é a questão de trabalhar com laços aqui no Java. Tá? Então, só de exemplo, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou criar aqui, ó, int números. E eu queria aqui, por exemplo, trabalhar com um array de números. Como é que eu faria isso aqui no JavaScript? Eu colocaria um abre e fecha colchetes e colocaria ali, sei lá, os valores. Ó. Tá? Porém, no Java é um pouquinho diferente quando eu quero trabalhar com array. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas mais para frente a gente vai se aprofundar nisso aqui. Beleza? Arrays aqui no Java, a gente vai trabalhar com chaves, galera. Abre e fecha chaves. Aí eu coloco aqui os valores, tipo, por exemplo, 4, 5 e 6. Só que ainda está dando erro, né? Aqui eu já declarei um array, né? Com os números pode estar dando erro. Por quê? Porque eu tenho que informar que números é um array
de inteiros. E como é que eu faço isso? Colocando aqui na frente do int o colchetes. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, olha, que o int, que esse inteiro aqui, essa variável números, ela é uma array de inteiros. Se fosse uma array de string, eu poderia fazer string. Se fosse um array de booleans, eu poderia fazer boolean. Se fosse um array de double, eu poderia fazer double e colocar aqui os valores double. Mas aqui o que eu quero é um array de inteiros. Tá? Já que eu tenho meu array, eu vou criar aqui um int aqui. Int i é igual a 0. E vou criar aqui o nosso primeiro laço, né, no mundo Java, que é o while, que é um mais simples, né? Então, vou fazer aqui, ó, e o while, tá? É igualmente no JavaScript, tá? Até a forma de escrever. E aqui dentro eu coloco a condição enquanto esse while vai ficar percorrendo. Enquanto i for menor do que números, que é o meu array de inteiros, ponto length. Opa, ponto length. Igualzinho no JavaScript, o ponto length, né? Então, da mesma forma que a gente tem esse modo de usar no JavaScript, a gente também tem aqui no Java. Então, perceba que muita coisa que você aprendeu lá, você vai reaproveitar aqui também, tá? Muita coisa. Então, eu quero que esse while fique percorrendo enquanto a variável i, que começa com 0, seja menor do que length. E o que eu vou fazer aqui dentro, né? Eu vou imprimir aqui, ó, salt, vou imprimir aqui números, botar aqui o colchetes para poder pegar a posição nesse momento que o array está percorrendo. Como é que eu faço? Igual no JavaScript, passa aqui o i aqui dentro. Então, estou dizendo, olha, imprima para mim no terminal, enquanto você está percorrendo aqui, né, essa quantidade desse array, o índice correspondente aqui no array. Então, no primeiro índice vai ser 0, então vai imprimir 4, no segundo índice i vai ser 1, então ele vai imprimir o 5, na terceira passada o i vai ser 2, então ele vai imprimir 6, porque lembra que, assim como no JavaScript, aqui também começa com 0, 1, 2, 3, os índices dos arrays. Tá? Depois disso, eu vou fazer i mais só para ele complementar. Salvei, vou dar um run, e aqui imprimiu 4, 5, 6. Beleza? Um outro laço que a gente pode usar, que tem também no JavaScript, é o for. Então, como é que a gente faz o for, né, galera? Eu vou aproveitar aqui tanto o int, não vou nem aproveitar aqui, né? Vou tirar aqui esse int, porque o for, a gente pode declarar isso igualmente no JavaScript, dentro dos parênteses do for. Então, eu vou fazer assim, ó, for, igualmente no JavaScript, vou fazer assim, ó, int i é igual a 0, então inicia com o valor 0, e eu vou dizer, olha, enquanto i for menor do que números.length, ponto e vírgula, i mais. Igualzinho seria no JavaScript, não muda nada. A única coisa que mudou aqui foi que a gente tem que declarar o tipo da variável, do valor da variável, tá? Porque no Java isso é obrigatório, por ser uma tipagem estática, tá? Então aqui eu poderia colocar aqui agora o seguinte, ó, salt, e eu botar a mesma coisa, números, e imprima ali o índice que está passando naquele momento, o valor no índice daquele momento. Vou dar um run, e eu tenho aqui exatamente o mesmo resultado. Enfim, perceba que tanto no JavaScript quanto no Java tem muitas semelhanças, tá? E muita coisa a gente conseguiu reaproveitar das duas linguagens, tá? Então, acompanha comigo, vamos seguir aqui junto, que eu sei que você vai aprender muita coisa nessa aceleração. Então, show e até a próxima aula. Valeu!